Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Todos bem aí? Tranquilo, igual água de poço. Tranquilo, igual água de poço. Nunca tinha ouvido falar nesse termo. Friozinho. Deixa eu abrindo as pastas aqui. Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês. Amanhã vocês não cheguem tarde na aula, não, hein? Uma porção de coisas para vocês fazerem. Tem 2 atividades para vocês fazerem. Ah, que beleza, hein? Que beleza. Nossa, cadê esse povo? Sei lá, tá tudo dormindo. Hoje a gente vai falar sobre o trauma crânioencefálico, tá? A gente já falou sobre o trauma de uma forma geral, e aí agora a gente vai entrar um pouco separado, porque o trauma crânioencefálico ele requer um pouco mais de atenção, porque tem uma evolução diferenciada dos outros. Então não dá para ficar falando assim tudo misturado, tá bom? Tá bom. No final da aula tem atividade do Socrative para valer pontuação, tá? Vocês estão gostando dessa modalidade do Socrative de atividade? Não, é bom, é rápido, eficiente. Também acho, é bom que reforça o que a gente viu na aula. Para mim, a minha visão, tá? Como professora, eu vou falar das 2 formas. O que eu acho vista como professora e o que eu vejo para vocês. Como professora, para mim, eu acho mais ágil para fazer do que, por exemplo, mandar o Google Forms. Ou outro formulário do Forms, porque eu já tenho feedback instantâneo. Então, já vejo na hora. Agora, como alunos, para vocês, tem a parte boa, tem a parte ruim. A parte boa é que vocês não têm tempo de ficar colando daquele maldito brain. Pensa que eu não sei, que vocês vão lá, né? Olhar. E é o que eu falo, para mim, o que importa é o que vocês desenvolvem aqui, o que vocês conseguem consolidar de aprendizagem. E a parte ruim é que, às vezes, a gente demora um pouco mais do que o necessário, né? Porque eu sei que algumas pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade, mas eu vejo que a maioria de vocês já conseguiu se adaptar à plataforma. Não ficou tão difícil assim. Acho que a maioria já conseguiu pegar a manha do negócio. Não, é bem tranquilo. E aí fica bom porque vocês conseguem já pontuação instantânea e eu deixo o Google Forms só para vocês pegarem uma pontuação valendo conhecimento de uma forma extra. Bom. Oi, Dani. Aline, tudo bem? Oi, Aline, tudo e você, meu bem? Tudo bem também. Então, Pro, às vezes para mim é bacana, porque é uma forma da gente saber se tá entendendo direitinho. Só que às vezes eu venho assistindo sua aula no carro, dirigindo, eu saio do trabalho e aí eu venho ouvindo as aulas, tento fazer uns prints às vezes dos slides para ver se dá para poder dar uma olhadinha.
Às vezes até por isso que eu demoro para responder, que eu estou vendo os slides passados, né, para poder responder. Então fica um pouco complicado também, mas tá assim, é bacana, é uma forma legal de interagir, é bem bacana, só que às vezes para a gente que está trabalhando, que está aí né, eu não parei no caso, né, eu estou trabalhando dobrado, e aí eu fico um pouco às vezes complicado por conta disso. Eu não sei o pessoal também como está, né, que ninguém chega do trabalho, mas é bacana, eu gostei também, é uma forma mesmo da gente prestar atenção, não tem como ficar só, tipo, ficar online, não prestar atenção na aula, mas às vezes tem um pouquinho de dificuldade por conta disso. Entendi. Por isso que eu sempre dou aquele tempinho para o pessoal que chega do trabalho, porque agora não é mais uma questão só de chegar, é uma questão de chegar e proteger, né, quem está aí na casa de vocês, né? Então tem que trocar roupa, tomar um banho, E aí eu dou o prazo de 24 horas. Menina, não vai ficar fazendo essas coisas no trânsito e me causar um acidente aí contigo, hein, por favor. Fazer um trauma de verdade. Já pensou? Não, é tranquilo, eu só vou ouvindo as aulas e aí quando dá, tipo, tô no farol, que dá para fazer um print, eu passo o print no slide e quando eu chego, eu fico para fora de casa, fico no corredor assistindo aula. Falei, agora que tá frio, eu dancei, né? Mas tudo bem, aí agora, mas aí para poder responder, e aí depois eu entro, vou tomar banho, vou ver o pessoal. Mas tá, foi bem vocês têm até 24 horas para me mandar. Importante. O pessoal que está me mandando depois, porque é um ou outro que me manda, tá? Com as 24 horas depois. Mas é importante vocês se identificarem corretamente. O que é se identificar corretamente? Eu tenho na base de uns 300 alunos, tá? E aí, por exemplo, urgência emergência, todas as disciplinas que eu dou de manhã, a maior parte delas eu também dou à noite. Então, se vocês tem aluno que manda assim, resposta da atividade. Professora, segue as respostas. Aí eu fico assim, quem é essa pessoa? Gente, de verdade, não dá para saber. Aí eu respondo o e-mail, por gentileza, favor sinalizar, nome da disciplina, turno, semestre. Na semestre, às vezes, eu nem peço, só o nome da disciplina e o turno. Porque se vocês não colocarem, por exemplo, urgência e emergência, e a data que vocês fizeram a atividade, tá? Porque a gente está fazendo atividade praticamente todas as aulas, né? Então, sinaliza por gentileza, tá bom? Olha, o nome do aluno, urgência e emergência, noite do dia 7 de maio. Que aí todo mundo fica feliz, vocês e eu, e aí vocês vão ter um retrabalho, tá bom? Mas é importante também que vocês assistam a aula, não só fazer a pontuação por fazer, tá bom? Esses dias ficou até uma coisa meio chata. Eu tinha acabado de falar para o aluno, olha, mas você acabou de chegar na aula, você não assistiu nada da aula. Assiste a gravação, pelo menos, porque eu sempre converto a aula, gravo e ponho lá, posto no YouTube, né? Por isso que eu falei para vocês, olha, quem quiser se inscrever no meu canal, porque eu ponho no meu canal do YouTube primeiro, né? E depois eu ponho no AVA, é mais rápido, ele chega mais rápido no meu canal do YouTube e depois do que no AVA. E não é porque eu sou blogueira nem nada, é só porque para ele se transformar em link do YouTube, eu tenho que ter um canal. Por isso que eu dei a dica para vocês, se vocês quiserem se inscrever, fica mais rápido, todas as minhas aulas tem lá, não tem dica de maquiagem, nem dica de nada fútil, tá? É só um canal docente mesmo. E aí, não é a questão só da nota, mas é a questão que vocês têm uma baita responsabilidade aí com relação a essa formação de enfermeiro. E ainda mais agora nesse contexto, né? Estando à distância, não perdeu a responsabilidade e a essência do ser enfermeiro. Então, eu peço, por favor, que vocês cumpram com a responsabilidade de que vocês já tinham, tudo bem? Bom, já temos quase metade da sala. Eu vou tentar passar os slides, aí eu vou parando aos poucos para puxar quem está faltando, tá?
Dani, Oi, professora. Ó, pois não? conectei agora, Maria Aparecida, tá? Tudo bem, Maria. Deixa eu desativar meu microfone. Estão vendo a tela? Ainda não. Não? Eu, particularmente, não tô vendo ainda não. 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 Não, Pro. Ué, peraí. Ah, tá. Agora sim. Estão vendo agora? Agora sim. Agora sim. Beleza. Bom, então vamos lá, gente. Para que a gente fale do trauma crânioencefálico, vamos revisar um pouquinho sobre as meninges. Apesar que eu creio que deva estar fresco na cabecinha de vocês, porque a gente falou disso sobre, evidenciou um pouquinho disso lá no AVE, né? Mas eu gosto de dar uma reforçada para que vocês não se esqueçam, tá? Então, aqui tem 2 cortes aqui diferenciados, né, da caixa craniana. E aqui, essa primeira membrana aqui, que vocês estão vendo aqui, bem próximo da calota craniana, é a dura mater, né? Então, ela é a meninge mais externa que a gente tem, né, que vai proteger o cérebro, né? E aí, essa meninge, como todas as outras, ela possui uma função de proteger esse sistema tão importante que a gente tem, né? Ela é formada por um tecido conjuntivo um pouco mais denso. Então, se vocês tiverem alguma oportunidade de ver, vocês vão ver que a fibra dela é bem mais densa do que as outras, tá? Ela tem 2 porções. Aqui tem uma que fica mais em contato aqui com a calota craniana e a outra que fica, né, mais internamente aqui em contato com a aracnoide. E a aracnoide tem esse nome porque quando ela se junta a pia mater, ela tem tipo como se fossem umas aranhinhas assim, tá? Para fazer essa conexão. A aracnoide ela é uma membrana um pouco mais serosa, né? Ela fica entre as 2 membranas, né? E aí, lembrando que nesse espaço entre a aracnoide e a pia mater é que fica o líquido céfalo-raquidiano, tá? Então, é importante lembrar que o cérebro é solto, né? Não tem nada que segure ele aqui, e a gente vai ter uma razão de proporção entre a massa e os líquidos que seguram essa massa cefálica aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ok? A função, então, do líquido é suavizar, né, os possíveis impactos que a gente vai ter entre os ossos, né, essa calota craniana aqui, né, e aí a gente tem também algumas possíveis patologias relacionadas a esse líquido, como vocês conhecem, que é a hidrocefalia, né, como também o acometimento dessas meninges, como meningites, que a gente já viu isso daí também. E a pia mater, que é a membrana, que é essa daqui que vocês estão vendo, que é a que reveste mais intimamente o cérebro, né? Ela é extremamente vascularizada, né? E ela fica em contato direto com o sistema nervoso central. Ela é um pouco mais espessa, né? Só que ela é menos vascularizada se for comparada com as demais, tá? E aí também fica valendo destacar que ela acompanha as ondulações do cérebro, ok? Peraí que eu acho que tem alguém preso aqui. Vamos voltar aqui. Bom, o que eu estava falando para vocês o cérebro acompanha um equilíbrio com relação à pressão,
que ele exerce dentro da caixa craniana. E essa pressão, ela faz um equilíbrio entre o que a gente tem de massa, quem é a massa? É o cérebro, ok? E o que a gente tem entre os líquidos de líquor, né? E o sangue arterial e venoso que está circulando ali. Esse equilíbrio que a gente tem entre massa e líquidos, ok? Eles fazem uma forte expressão, né? E fazem com que nós tenhamos o gradiente de pressão intracraniana, ok? Quando eles se equalizam, então eu tenho um equilíbrio entre a massa e o líquido, eu tenho a pressão intracraniana estabilizada, tá ok? Só um minutinho, por favor. Porém, quando eu tenho um desequilíbrio desse gradiente aqui, quando esse paciente sofre um traumatismo crânioencefálico, ele vai passar por um processo chamado de tríade de Cushing, tá? Toda vez que vocês falarem o nome tríade, significa que são formados por 3 faces, tá? E a tríade de Cushing, ela é composta por hipertensão, que tá aqui, né? Então, esse paciente vai desenvolver uma hipertensão arterial sistêmica, né? Vai ter os níveis pressóricos elevados, tá? Então, quando você começar a perceber que esse paciente está desenvolvendo essa sintomatologia, né, significa que ele está dentro do que a gente chama dessa tríade de Cushing, ok? Ele vai desenvolver bradicardia, né, uma baixa da frequência cardíaca, né, e vai ter uma alteração do ritmo respiratório associada à bradipneia, tá? Ele vai ter uma respiração irregular, né? E o que vai significar tudo isso? Pode significar que ele está tendo uma isquemia severa do sistema nervoso central, tá? A tríade de Cushing, ela fica presente aí mais ou menos um percentual de menos que 30% dos pacientes que sofrem de pressão intracraniana decorrente de TCE, tá? Mas aí é importante ressaltar que esses pacientes têm a mensuração da PIC, né, que é a pressão intracraniana, né, que ela deveria ser superior, que geralmente fica ali rondando em cerca de 30 milímetros por mercúrio, né, e acima, tudo que fica acima de 15 milímetros por mercúrio vai ser relacionado com uma hipertensão intracraniana, ok? Bom, quando vocês recebem um paciente com TCE, é importante fazer uma avaliação diferenciada com relação à escala de Coma de Glasgow. A maioria de vocês já se depararam com essa escala de Coma de Glasgow, só que ela sofreu uma alteração em 2018, tá? E aí é o que eu vou passar para vocês sobre essa alteração, tá? Vocês sabem que ela tem 3 parâmetros básicos, que é abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E aí, o que faz a escala de Coma de Glasgow, né? Ela é importante para a detecção, por exemplo, para verificar se o paciente teve grandes anomalias, no caso de TCE, se ele vai ter algum tipo de agravamento desses casos, ok? Porque vocês vão ver que nós temos uma outra variação da avaliação dessa escala, que se chama escala de Glasgow-P, que é a avaliação pupilar, que vai verificar a degeneração do sistema nervoso central também desse paciente. E aí, vocês vão ver que depois dessa mudança do score aqui de Glasgow, muita coisa mudou. Espera aí que tem um pessoal aqui que está preso. Só um minutinho. Bom, e aí como que a gente vai avaliar, então, esse paciente?
Você chega lá na beira-leito desse paciente, e aí, antes mesmo de você iniciar a entrevista, ele já abre o olho espontaneamente. Ele recebe 4 pontos por estar apresentando esse sinal. Mas não, você chega para fazer a entrevista a esse paciente e ele só abre os olhos ao seu comando verbal. Seu João, e aí ele abre os olhos. Só que, antes de eu continuar, deixa eu dar um alerta para vocês. Essa escala de Coma de Glasgow, vocês têm que avaliar, primeiro, a melhor resposta do paciente, principalmente daqueles pacientes que têm algumas dificuldades já instaladas, algum tipo de déficit já acentuado, como, por exemplo, você vai considerar para um paciente que seja mudo, a resposta verbal de gesticulação dele como orientado e conversando ok, porque ele não vai expressar nenhuma palavra, porque ele é mudo, tá? O mesmo vai ser como uma resposta motora para um paciente que tenha membros paréticos já de longa data, tá? Ou seja, o paciente já tem paresia de membros a longas datas. Você vai ter que considerar a melhor resposta que ele tiver. Você não vai poder tirar nem subtrair dessa escala de Coma de Glasgow, porque ele já possuía esses déficits anteriormente. Ou seja, você vai avaliar de acordo com a atual conjuntura que ele esteja apresentando, decorrente do TCE. Vocês compreendem o que eu quero dizer com isso? Vocês não podem subtrair em decorrência do que esse paciente já tinha anteriormente, ok? Por isso que é importante fazer uma boa entrevista antes dessa avaliação da escala de Coma de Glasgow, ok? Outra coisa que vocês vão observar é que na antiga escala de Coma de Glasgow, vocês tinham a nomenclatura aqui de fazer estímulos dolorosos, tanto na abertura ocular, quanto na resposta verbal, quanto na resposta motora. Agora a gente não tem mais, tá? Observem que tem aqui, ó, a palavra pressão de abertura nos olhos, que você vai fazer aqui na região próximo à região da sobrancelha, que depois, quando eu abrir a câmera, eu mostro para vocês onde vocês vão fazer, tá? Porque olhando sem demonstrar fica ruim. Não existe mais essa premissa, tá? Até mesmo porque regra de ouro dentro da urgência que eu não posso causar uma lesão para aquele que já esteja em déficit de cuidados, tá? Então, eu não faço mais nenhum tipo de estímulo doloroso a esse paciente. Bom, então, se você só faz a pressão ali na região supraorbitária e ele abre os olhos, 2 pontos. Agora, se mesmo na pressão dos olhos ele não abre, então é 1. E esse NT, o que ele se refere? Isso aqui é um não testado, tá? Não testável, não testado. Em que circunstância? Bom, vamos supor que esse paciente foi vítima de algum golpe na região ocular. Ele foi vítima, sei lá, esse paciente era um lutador profissional, e ele deferiram um golpe nessa região. Você não vai fazer nenhum teste de pressão da abertura dos olhos nesse indivíduo, né, por favor. Então, não testado. Vai sofrer uma interferência com relação à pontuação final desse paciente? Sim, sofrerá, né? Pode ser que ele fique com menos 4 pontos, mas na hora que você for fazer a indicação de que por que ele está com menos 4 pontos, você vai colocar lá, né? Menos 4 pontos, porque não foi, ele apresentou NT na abertura ocular. O mesmo se refere a pacientes que percam qualquer pontuação no final da escala de Coma de Glasgow, tá? Você não pode fazer uma evolução. Qual é o máximo da pontuação de escala de Coma de Glasgow? 15. Se vocês somarem tudo isso daqui, 4, 5, 6, vai dar 15, tá? Qualquer perda que você tiver aqui, você precisa referenciar aonde ele perdeu. Foi aonde? Foi na verbal? Foi na ocular? Foi na motora?
tá? Porque senão fica só um chute, né? Você chutou aonde que esse paciente perdeu. Resposta verbal, né? Então, você chegou no beira-leito para conversar com esse paciente, ele estava orientado e conversando, orientado globalmente, sabia onde estava, ok. Desorientado, seu João, o senhor sabe onde o senhor está? Não, aqui não é o mercado? Não, desorientado, né? Você vai conversar com o seu João, ele só emite palavras, né? Palavras desconexas. Seu João, bom dia. Ele fala biscoito, né? Palavras que não têm a ver com o contexto. Ou ele emite sons, talvez ininteligíveis, tá? Você não compreende, né? Ou, né, ao fazer o estímulo no seu João, ele não faz a propagação de nenhum som. Ou também, mais uma vez, não testável. Em que condição, professor? Eu vou aplicar esse não testável aqui. Paciente IoT. Professora, mas paciente IoT, eu vou aplicar a escala de coma de Glasgow? Eu não posso, não é proibido fazer, já que o paciente está em sedação ou algo do tipo. Gente, deixa eu falar uma coisa, toda vez que eu tiro alguém do lobby, eu apago as minhas letrinhas, então eu espero que vocês estejam anotando aí, tá? Bom, vamos lá. Esse paciente é não testável, por exemplo, quando ele estiver no IoT, tá ok? Eu não consigo saber se ele vai estar respondendo, mas eu posso aplicar essa escala de comas de Glasgow no paciente IoT, quando eu tenho essa nova aplicabilidade aqui, tá? E aí, mais uma vez, eu reforço, você vai lá na sua evolução e você coloca essa sinalização, ok? Resposta motora, né? Ao comando, quando você chega para falar com ele, né? Seu João, levanta o braço. Ele levanta para você. Agora, tem a localização da dor, né? Antes era ao estímulo doloroso, né? Então, acabou o sofrimento dos pacientes, né? Não fazemos mais o estímulo doloroso, ainda bem. Então, acabou aquele negócio de fazer aquela torção lá na região do externo, fazer torção mamilar, né? Então, nós temos aí apenas aquela pressão no leito ungueal. Daqui a pouco eu abro a câmera para mostrar para vocês. Ou a pressão, como eu falei para vocês, na região supraorbitária aqui, ou também na região do músculo suprabraquial aqui, ok? Eu também tenho a flexão normal e anormal, que antes era referenciado na escala antiga sobre a decorticação para flexão normal e a descerebração sobre flexão anormal, tá? Agora não, eu tenho essas diferentes pontuações aqui, tá? Extensão, 3 pontos, né? Ou se ele não faz nenhum tipo de movimento quando você faz, ou tipo, nenhum é 1 ponto só, desculpa, quando você faz esse estímulo no paciente, ok? INT, novamente, como não testável, e também fica aplicável, por exemplo, para os pacientes que estão aí sobre uma intubação orotraqueal, ok? Vou abrir um pouquinho a câmera aqui, aproveitar para liberar que tem alguém no lobby, para vocês verem o que é essa pressão no leito ungueal, tá? Peraí, deixa eu parar de compartilhar. Ó, então eu pego lá a caneta e faço uma pressão aqui, ó, no dedo do paciente. Se vocês fizerem vocês vão ver que dá uma baita dor fazer isso, tá? E é uma leve pressão, não é um estímulo doloroso, tá? Faço uma pressão aqui nessa região, como eu falei, do supercílio aqui, ou nesse músculo aqui, ó, tá? Faço como se fosse é que eu tô de blusa. Faço um pinçamento aqui, ó, nessa região, tá? E aí são os 3 locais agora que eu tenho
de variação para fazer os estímulos de pressão, não são mais estímulos dolorosos. Bom, e aí, vou fechar aqui para continuar fazendo o compartilhamento de tela para vocês. Eu tenho outro tipo de escala que eu vou aplicar a avaliação pupilar. Porque que acontecia? Antes, nós tínhamos a soma da escala de Coma de Glasgow indo até 3 pontos, né? O mínimo que nós tínhamos de referência para essa escala era 3 e o máximo era 15, né? Então, se vocês somassem isso daqui, o mínimo de abertura ocular 1, mínimo resposta verbal 1, mínimo resposta motora 1. Então, o mínimo que esse paciente tinha era 1, era aquele paciente mais grave de todos, e o máximo, como paciente muito bom mesmo, era 15. E aí, o que acontece? Agora a gente tem essa referência do NT, e a gente tem a avaliação pupilar. Mas ainda a gente considera como o paciente evoluindo para um IOT, tá? Para um rebaixamento de nível de consciência, aquele que tiver um Glasgow 8, tá? E aí, vocês vão pensar assim, mas agora com essa nova escala de Coma de Glasgow P, de avaliação pupilar, vocês vão ver que se você chegar na escala, na 10, por exemplo, o paciente chegou na avaliação 10, e ele vai abaixar os pontos por conta da avaliação pupilar, pode ser que você fale assim, ué, mas aí isso vai influenciar na intubação? Não. O que vai influenciar é rebaixamento de nível de consciência propriamente dito, tá? Então, vamos lá para o que tange essa parte de avaliação pupilar. Ao estímulo da luz, né? Quando você faz um estímulo de luz, igual está mostrando aqui, né? As duas pupilas, né? Aqui, igual na tabela mostra para vocês, reagem ao estímulo da luz, né? Se nenhuma pupila reagir ao estímulo da luz, o que é não reagir ao estímulo da luz? Essa daqui é uma pupila comum. Nossa pupila tem que ser assim, ó. Isocórica. Quando nós estamos num ambiente escuro, o que acontece com a nossa pupila? Ela aumenta de tamanho, ela fica miótica. E quando a nossa pupila fica em contato com uma luz forte, ela fica miótica, assim, tá? Se nessa resposta verbal, nessa resposta ao estímulo de luz aqui, nenhuma das duas pupilas fizerem nada, ela não ficar miótica, pequenininha, que é o que ela tinha que fazer, tá? Esse paciente vai subtrair -2 da escala de Coma de Glasgow. Então, vamos supor que você avaliou ele tinha 10. Se nenhuma das duas pupilas reagirem, vai ser -2. Mas aí, pode ser que essa pupila parcialmente reagiu, né? Então, uma só reagiu ao estímulo, né? Uma ficou isocórica, né? Ficou normal, e a outra ficou miótica, né? Sei lá, ela já estava miótica, vamos supor. Midriática, quer dizer, grandona assim é midriática. Aí você vai subtrair 1, ok? Mas se você fez esse estímulo e as duas pupilas reagiram, né? Então você não subtrai nada, porque esse daqui é o paciente ok. Deu para compreender, gente? Sim. Conseguiram entender? Sim. Eu sei que é muito técnico, mas é a melhor forma que eu encontrei para explicar para vocês. Meu fone tá bem. Oi? Ale, obrigada pela dica, viu? Deu certo.
Bom, deixa eu voltar aqui. E aí, o que significa essa reação da pupila, né? O que significa o estímulo luminoso? Vocês vão fazer isso na evolução de vocês? Irão, tá? Mesmo porque vocês precisam avaliar como que o sistema nervoso central está evoluindo, tá? Principalmente na questão de um TCE, né? A gente sabe se um paciente é grave ou não a nível cerebral quando a gente vê a resposta da pupila, isso primariamente falando, tá? É uma das respostas clínicas mais rápidas que a gente tem antes de um exame de imagem. Então, quando vocês fazem uma avaliação clínica, um exame físico, é mandatório que vocês avaliem a luminosidade, né? Fazendo um exame luminoso de pupila. Quando essa pupila está normal, a gente diz que a pupila é isocórica e fotorreagente. Por favor, não esqueçam disso. Isocórica, fotorreagente. E o contrário disso? Vamos lá ver. O paciente sofreu TCE. Na avaliação pupilar, ele apresentou uma midríase unilateral, ou seja, uma pupila ficou isocórica e a outra fez midríase, ficou grandão. Esse paciente pode estar tendo uma herniação, né? Está fazendo uma hérnia ali com relação ao tecido cerebral. Mas também pode ocorrer várias coisas, né? Fez uma avaliação pupilar e ele teve uma midríase bilateral. As duas pupilas ficaram midriáticas, tá? Pode ser que ele tenha uma compressão do nervo aí bilateral e tem uma perfusão cerebral inadequada. E aí, quando você faz um teste e esse paciente tem uma miose bilateral, pode estar relacionada, mas isso é de difícil interpretação, mas pode estar relacionada também ao uso de drogas, tá? Mais intrinsecamente ligada a opiáceos, né? Ou alguma encefalopatia metabólica, propriamente dita, ok? E ainda existe quando você tem uma miose unilateral, né? Um olho fica com a isocórica e o outro fica miótico, você tem uma lesão, por exemplo, da bainha de mielina carótida, ok? Do trato simpático. Bom, vamos para os tipos de fraturas aí. Deixa eu liberar uma pessoinha aqui primeiro. Fraturas lineares, né? Que elas fazem esse desenho de uma ponta a outra aí da calota craniana, como vocês estão fazendo a evidência aí da imagem. Como que isso acontece? Principalmente por fraturas afundadas, né? Pode ser por uma queda ou por uma lesão contusa, né? Lembra como a gente evidenciou na aula passada, que vocês têm as lesões que são contusas ou as lesões que são penetrantes, né? Posso fazer esse tipo de lesão de um lado a outro. Também temos as fraturas que são abertas, né? Como está lindamente evidenciada nessa figura. E aí, o que é importante para vocês saberem com relação ao exame físico desse paciente? O paciente vai apresentar o que vocês estão vendo aí do lado esquerdo da tela, essa moça aqui, ele apresenta um sinal de guaxinim, tá? Ou também é chamado de blefarohematoma, blefaro, tá? Tudo que se refere à pálpebra, nós chamamos de blefaro, tá? E aí você tem um forte indício de que esse paciente tenha uma fratura de base de crânio, tá vendo aqui? A base de crânio fraturada, tá? E aí, o que eu posso ter, além desse indicativo, né, de fratura de base
de crânio, né? Esse paciente pode ter uma rinorreia, né, que é a perda de sangue ou de líquor, muitas vezes, pela narina. Professora, como é que eu vou saber se esse paciente está perdendo líquor, né? Bom, ele teve um TCE, e aí você está vendo, o líquor, ele tem uma cor tipo de clara de ovo, mais ou menos, tá? E aí, sem nenhum contexto clínico aparente, ele começa a fazer essa perda via nasal, tá? Pode fazer uma relação com fratura de base de crânio. Otorreia também, tá? Então, imaginem aqui, pela orelhinha da paciente, tá? Tá fazendo extravasamento de sangue, né? Ou otolicorreia, tá? Pode ocorrer pelo extravasamento de líquor também. Sinal de Buttle, que é uma equimose, né, ou um hematoma aqui na mastoide. Coloquem a mão, a ponta dos dedos atrás da orelha de vocês. Sabe essa ondulação? Essa ondulação é o osso da mastoide, tá? Então, pode ser que tenha um hematoma aí atrás, esse hematoma chama sinal de Buttle, também é um indicativo de fratura de base de crânio, tá? Ou um sinal de duplo anel, né, também, que fica a presença de líquor e sangue no nariz ou nos ouvidos, né? Fica aquela bolinha seca aqui, ó, de sangue, aqui e no orifício de entrada da orelha aqui também, tá? Então, não esqueça, sinal de guaxinim, indicativo de fratura de base de crânio. O que eu não posso fazer, tá? Com relação a esse tipo de fratura, né? É totalmente contraindicado passagens de sonda, de catéteres via nasal, né? Então, sonda nasointeral, sonda nasogástrica, não são indicadas nessa clínica, tá? Porque se eu tenho uma fratura de base de crânio, a chance dessa sonda vir para cá é grande, tá? Então, a menos que eu faça isso de forma guiada, né, por um ultrassom, não é aconselhável, tá? Sei lá, o paciente pode estar apresentando uma grande chance de fazer aí uma broncoaspiração por vômito e precisa muito de uma sonda gástrica, então é mais fácil que passe por forma orogástrica, mas mesmo assim ainda não é indicativo, pode ser perigoso também, ok? Outras dificuldades que a gente tem, e a gente encontra também lesões difusas de trauma crânioencefálico, são pacientes ou são profissionais aqui desse esporte de alto impacto, né? Eles sofrem concussões justamente por aquilo que eu falei no começo da aula, né? O cérebro é solto, eu só tenho esse gradiente de proporção de massa, né, versus líquido, e aí quando esse cérebro vem frente e trás, ele faz uma concussão ou uma lesão axonal difusa, né, nessas regiões aqui, frontal e occipital. Aqui, um videozinho demonstrativo que eu adoro com relação ao que acontece na concussão, e falando um pouquinho sobre essa fisiologia, né? Então, vocês vão ver primeiro um pouquinho sobre as estruturas da calota craniana, vai mostrar o líquido céfalo raquidiano entre a aracnoide, mostrando que a gente tem esse gradiente de proporção e equilíbrio entre as matérias. E aí, até a gente já tinha visto uma parte disso no trauma da aula anterior, né, que o neurônio fica aí preso com os axônios, que são essas minhoquinhas que vocês estão vendo, e uma vez sendo deflagrado esse processo
de concussão, os axônios são rompidos, né? E uma vez esses axônios, olha, vocês estão vendo o cérebro batendo na calota craniana. Uma vez esses axônios sendo rompidos, os neurônios sofrem degeneração, né? E aí essa degeneração libera uma reação química, né? E essa reação química proporciona a morte em cadeia dos neurônios, né? E aí ela vai gerando essa falência, né, de morte tecidual do sistema nervoso central de 24 até 48 horas. E aí, como consequência disso, o paciente vai sentir, né, dor de cabeça, náusea, né, vai sentir uma dor muscular, né, ali na região cervical também, além de ter fatores de dificuldade como relação à audição, à visão, também vão ser afetadas, ok? Peraí um pouquinho. Agora ele fica falando sem parar. Nas lesões difusas, peraí que eu acho que tem alguém, sabia. Nas lesões difusas, esse esqueminha é bem prático para vocês identificarem, né, como que a gente tem um trauma secundário acontecendo e proporcionando esse momento de desencadear, né, um processo degenerativo cerebral. Então, o paciente sofre essa vasodilatação capilar cerebral, aí após isso ele vai ter o aumento do volume intracraniano, né, que é volume vezes massa, né, e aí com isso ele vai ter o aumento da pressão intracraniana, né. Se ele tem o aumento da pressão intracraniana, acontece o que a gente viu lá com relação à tríade de Cushing. Lembra? Tem hipertensão, bradicardia, né? E ele vai ter uma dificuldade com relação ao padrão respiratório irregular também, né? Vai ter uma diminuição da pressão da perfusão cerebral, então essa questão tissular fica prejudicada também. E aí isso leva a um rebaixamento do nível de consciência, porque ele vai ter retenção de gás carbônico. Tá? E aí fica evidente para vocês que a gente precisa relacionar essa questão de fração de O2 expirada também aqui, né? E aquilo que eu sempre faço, a gente tem uma mania infeliz, nós da enfermagem, o paciente deitou no leito e põe lá, ganha o kit, pulseirinha, acesso e um O2 no nariz, né? Não quer nem saber se o paciente está saturando baixo ou não, já ganha, é brinde, né? Então, se eu faço isso, por exemplo, no paciente de TCE, eu fomento que esse paciente faça mais vasoconstricção ainda, tá? Porque ele vai reter mais CO2. Então, tomem cuidado com essa mania que a gente tem, ok? Na contusão, que é um pouco diferente dessa outra dinâmica que a gente apresentou até agora, eu posso ter uma outra etiologia também de difícil controle e também a alta morbidade, tá? Que é o hematoma intraparquematoso. A gente chegou até a falar um pouco dele no início das aulas lá de TCE, tá? Ele é classificado, então, de acordo com a sua localização anatômica e o mecanismo que ele acontece, tá? Ele se refere mais ou menos ao sangramento de forma traumática ou não. Aqui a gente está referenciando que ele foi um trauma, tá vendo? Pode ser que não seja referente a um trauma, pode ser que esse paciente tenha, sei lá, sofrido uma queda, ok? E ele é a segunda maior causa de acidente vascular cerebral após os eventos isquêmicos, tá? Aí vocês estão vendo o hematoma extradural agudo, só para vocês terem uma comparação com relação ao que faz na calota craniana. Mas deixa eu voltar aqui com o RIP, tá? Aí, no hematoma subdural, nesse hematoma extradural agudo, o que a gente fica de evidência aqui é o que vai acontecer com a calota craniana, tá vendo? Nós temos um abaulamento aqui, porque eu tenho
uma coleção de líquido aqui, ó, fazendo com que esse crânio fique como se fosse com uma hemorragia, como se fosse não, ele é uma hemorragia, só que no espaço extradural, ok? Que ele precisa ser drenado. E aqui é a mesma conjunção, só que ele ficou crônico, ok? E aí ele vai tomar uma densidade maior do que ele estava. Vou fazer só uma diferenciação com relação à hemorragia subaracnoide, tá? Que é uma das coisas que a gente mais vê acontecendo também em urgência e emergência. Só deixa eu liberar uma pessoa aqui. A hemorragia subaracnoide é bem parecida com essa daqui. Por isso que eu quis pegar essa daqui de exemplo, né? E aí ela vai ocorrer, então, entre as membranas, né? Da pia mater e aracnoide. Ela também fica como causas não traumáticas, tá? De acontecimento. E, às vezes, ela pode estar relacionada a aneurisma, por exemplo, tá? Ou malformação artérias venosas, tumores, eu já vi também com relação ai meu Deus, como chama? A angiopatias também desses pacientes, tá? E aí, o que acontece? No hematoma subaracnoide, eu tenho a ruptura de um aneurisma nesse espaço aracnoide, tá? E aí, eu tenho a presença de sangue nesse espaço, desse tronco, e aí eu vou ter hemorragia venosa, ok? Devido a esse rompimento da veia que vai ocorrer nesse espaço epidural aí. Bom, eu já tinha falado para vocês até na aula passada sobre os traumas penetrantes, né? Por ferimento de arma de fogo que forma uma cavidade, né? Por projétil. E aí, o que fica evidenciado nesses ferimentos por arma de fogo é que, além de ter essa cavidade, eu também tenho uma pressão sendo feita, tá? Que vai gerar todo um desencadeante dentro do sistema nervoso central, aqui dentro do cérebro desse paciente. Então, além dele sofrer com a penetração, com a cavidade permanente, ele sofre com as ondas de pressão, que isso vai cisalhar todo esse sistema, tá? Que é um pouco diferente do ferimento de arma branca, né? Ele fica só estagnado ali no local, mas lembrando, um pouco desnecessário de falar, mas eu acho importante, né? Que todo ferimento de arma branca sendo penetrante, eu não devo fazer a remoção deste, porque aí eu vou promover um grande impacto com relação a hemorragias, ok? Desenvolvendo, então, o choque, tá? Então, algumas áreas são extremamente vascularizadas, como a galha, né? Esse espaço aqui pegou a galha desse paciente, tá? Então, o que a gente chama popularmente de couro cabeludo é a galha, e ela é extremamente vascularizada, né? Uma vez comprometida, ela pode levar ao choque hipovolêmico, né? Toda vez que eu falo de choque hipovolêmico, eu quero referir que é a baixa da volemia sanguínea desse paciente. Aí, eu quero chamar atenção para vocês com relação ao seguinte. Todo TCE, ele é seguido de traumatismo raquimedular até que eu prove o contrário, tá? Então, é por isso que vocês veem os pacientes serem protocolados, né, igual o serviço de urgência e emergência móvel faz, de forma regular, porque eu não tenho certeza se esse paciente teve ou não um traumatismo raquimedular. Então, até que se prove o contrário, ele precisa ser protocolado. Salve algumas exceções. Que exceções são essas? Existem uns novos protocolos que estão sendo implantados em uns municípios como Campinas e Bragança, né? Que foram até expostos no... ai, meu Deus, como chama? No simpósio do ano passado de urgência e emergência,
como experimentos exitosos, tá? Então, você protocolar é colocar na prancha, colocar o colar cervical, tá? E deixar esse paciente imobilizado até que ele seja avaliado de forma podal por um especialista, né, ortopedista, cirurgião geral, para liberar esse paciente dessa posição. Até que se prove o contrário, ele tem um traumatismo raquimedular. Algumas estatísticas comprovam que ficar nesse posicionamento por muito tempo, você causa mais lesão e injúria, né, da coluna cervical, da coluna lombar e outros segmentos, do que proporcionar alguma estabilidade, assim dizendo, tá? E aí eu trago essas tristes estatísticas para vocês, que nós temos aí grandes casos por mês com relação aos traumas raquimedulares. Fica aí bem evidentes que os homens são mais afetados e a faixa de adulto jovem também fica mais lesionada nessa incidência, ok? As maiores causas estão relacionadas com acidentes automobilísticos, como já era de praxe acontecer, mas mergulhos em águas rasas fica ali no ranking, tá? E depois é seguido de quedas, né, e ferimentos de armas de fogo e depois acidentes esportivos. Então, tudo que vai fazer aí a descompressão dessa medula, né, eu coloco como traumatismo raquimedular. Lembrando da nossa estrutura anatômica, nós temos 33 vértebras. Então, bem aqui no iniciozinho, eu tenho 7 vértebras cervicais, depois eu tenho 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais, e aqui eu tenho o cóccix, tá? Bom, aqui ele vai evidenciar para vocês a estrutura das vértebras interdiscais, tá? E aí, ele mostra por que a gente fica tão susceptível a esses traumatismos, né? E por que até a indústria automobilística e a indústria de trânsito foi errado o que eu falei, não é a indústria de trânsito, a ciência do trânsito tem feito grandes avanços com relação à proteção, né? Até mesmo respondendo sobre a nossa estrutura física, que não é tão perfeita nessa questão de proteção cervical e da anatomia dessa estrutura, ok? Então, é importante vocês lembrarem que nós somos um organismo perfeito, sim, mas temos certas limitações. Só um minutinho, por favor. Bom, voltando. Quando a gente tem algum tipo de lesão cervical, o que vai acontecer? Toda essa nossa massa que a gente tem no interior das vértebras, ele vai ir para fora dessa nossa espaço que a gente tem entre os discos, tá? Então, é o que a gente chama de herniação. Quando vocês têm uma herniação, é isso que acontece, tá? Ou se não, sabe quando fala assim que eu tô com o nervo pinçado? É isso que vai acontecer, tá? Essa estrutura se move e acaba acometendo isso daí que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Ele empurrando o nervo. É exatamente isso que vai acontecer. Tá vendo? Quando vocês têm o pensamento de uma estrutura. Isso que ele está aparecendo agora é uma herniação. Você tem a estrutura que deveria estar dentro da sua coluna, dentro da vértebra, ultrapassando o limite da espinha nervosa cervical, ok? Então, é isso que acaba acontecendo no trauma raquimedular também. E aí eu vou ter algumas consequências, né? Como, por exemplo, que demonstrou ali, tem um formigamento, e aqui ele começa a ficar falando sem parar. Ó,
Esse daqui eu acabei de falar para vocês. E aí, aqui tem, para vocês entenderem, o que o PHTLS preconiza como o ABC do trauma, tá? O PHTLS, então, é uma referência internacional do atendimento ao trauma. Então, não tenho mais aquele mnemônico básico, né, do que o A, via aérea, B, ventilação, C, circulação. Não, eu tenho muito mais do que isso, ok? Bom, primeiro ele vai dizer para mim que no A, eu não tenho mais só que estabelecer uma via aérea, tá? Eu tenho que estabelecer uma via aérea, só que ela tem uma perviedade com relação a isso, ela tem que ser pérvia, tá? Não basta só eu estabelecer uma via aérea, eu tenho que garantir que ela seja pérvia e ofertar O2, tá? Por máscara não reinalante. E aí, lembrando, né, que eu já falei para vocês, o pessoal do 7º, acho que ainda não teve essa parte, que a gente está evidenciando muito aí, né, que esse novo protocolo com relação ao Covid-19, ele solicita que a gente faça a não aerossolização, né? Ele diminua a aerossolização com o dimensionamento das partículas, e aí a máscara não reinalante, nesse caso, né, nessa atual conjuntura de Covid, não vai ser indicada, tá? Então, se eu precisar fazer uma oferta, vai ser, né, com filtro, né? Ou eu já ligo esse paciente, lembrando que se ele tiver uma parada, eu já vou ligar esse paciente, vou estabilizar ele primeiro e depois eu já ligo ele com filtro num ventilador, ok? Colar cervical para fazer a estabilização da coluna cervical, tá bom? Depois a letra B, né? E aí, concomitante a isso, tá? Eu faço o MOV, tá? Mas não é separadamente, tá? Vocês podem ver que está tudo sendo interligado, mas vamos aqui para o que mais... isso daqui é secundário, tá? O MOV. Primeiro, vamos continuar aqui. O B, né? O B vai garantir uma boa ventilação. E na ventilação, eu faço praticamente uma propedêutica em enfermagem, tá? Eu vou fazer a percussão, a inspeção, palpação e a ausculta da cavidade torácica desse paciente, ok? Para me certificar que realmente esse paciente esteja fazendo da sua propriedade ventilatória de forma proporcional, né, e bilateral. Na letra C, eu preciso avaliar os sinais de choque desse paciente, né? Então, eu vou verificar os sinais desse paciente, avaliando se ele precisa de reposição volêmica, né? Quais são os sinais que eu preciso avaliar desse paciente? Ele responde sobre pensamento rápido? Seu João, o senhor sabe o que aconteceu? O senhor sabe onde o senhor está? Né? E juntamente a isso, por que eu vou verificar isso com relação ao choque? Eu preciso ver a perfusão tissular cerebral desse paciente. Tá chegando oxigênio no cérebro dele? O sangue tá chegando lá? Né? E concomitante a isso, eu vejo pele, perfusão e pulso. Verifico se a pele, o turgor, vejam se o pulso está firme, se tem pulso presente, se não está filiforme, ok? E eu vejo com relação ao preenchimento capilar desse paciente também. O D, com relação a déficit neurológico, aí eu vou avaliar o Glasgow, conforme eu mostrei para vocês, né? O Glasgow P, né, avalie o Glasgow e as pupilas, conforme a gente já aprendeu hoje. E o E refere-se à energia, né, energia aqui com relação a calor. Então, eu vou prevenir hipotermia, né, prevenir hipotermia significa que tudo aquilo que ele já tem de energia, eu preciso reter, né, e aquecer se ele tiver num local de exposição, tá? E aí eu faço rolamento em bloco desse paciente para proteger com relação aos traumas raquimedulares, ok? E aí eu faço o protocolo do MOV, né?
a gente tem uma fala com relação à urgência e emergência, que quem se move, move. Move, eu tenho aqui um mnemônico, né? M de monitorização, O de oximetria, V de venóclise, e aí a gente ganhou mais um aqui de PA não invasiva, tá? Para manter esse paciente monitorizado. Esse daqui é o mnemônico do novo PH TLS. E aí, peraí que tem alguém preso aqui. E aí, como avaliação secundária desse paciente, eu vou fazer o SAMPLA. Isso é só de forma secundária, tá? Depois que eu já fiz todo esse mnemônico que eu mostrei para vocês, mas assim, eu mostrei para vocês devagarzinho, isso tem que ser feito de forma sistemática, tá? Né? Forma concisa e objetiva, ok? E o SAMPLA desse paciente, ou eu colho com ele mesmo, se ele tiver condições para essa responsividade, tá? Ou eu colho com familiares, ou quem estiver presente na cena, tá? Que possa responder a isso. E aí eu vou perguntar nome, idade e a queixa principal do que aconteceu. O S do SAMPLA corresponde à verificação dos sinais vitais. Por isso que ele é secundário, tá? Então, no atendimento imediato ao paciente, verificação dos sinais vitais é secundário, ok? E aí, dentro dos sinais vitais, eu vou verificar respiração, frequência, ritmo e amplitude, e vou verificar novamente pulso, frequência, ritmo e amplitude, pressão arterial, pele, temperatura, cor, turgor e umidade. Depois, o A do SAMPLA, ele refere com história de alergias, né? Esse paciente tem um histórico, tem alergias, é super importante estar dentro do que se refere ao plano assistencial de segurança do paciente também. O M requer medicamentos, né, e tratamentos em curso que esse paciente já faça uso. O P se refere a passado médico, se esse paciente já tem doença prévia ou algum problema de saúde. O L, eu falo sobre o horário das últimas refeições ou ingestão de líquido, né? Se esse paciente for submetido a algum tratamento cirúrgico posterior, já que eu estou falando de trauma, eu preciso saber dessa informação, tá ok? E ambiente do evento, lembra que eu falei lá na cinemática do trauma, né? Existe algumas lesões que são previsíveis de você avaliar e algumas que são pressupostas devido à cinemática do trauma, ok? E aí, novamente, eu, como avaliação secundária, eu vou fazer a avaliação complementar, né? Avaliando a glicemia capilar e fazendo o método propedêutico completo desse paciente. Inspeção, palpação, percussão e ausculta do corpo inteiro, céfalo, podal. E aí, galera, vamos para a atividade? Bora. Bora. Bora, Pro. Alguma dúvida? Não. Na hora da atividade a gente vê, Pro. Na hora da atividade descobre, né? Dúvida aqui não, agora na atividade é outra história. Né? Então, vamos lá. Bora testar os conhecimentos.
Dani? Oi? Esse longuinho, é no longuinho, na senha. Ai, meu Deus. Student login. Você colocou student login? Peraí, que o meu tá carregando, aí abre essa página. Ai, Oi? chato. Assim, aparece login do aluno. No meu, aí professor. Isso. Não, você põe Login do student aluno. login do aluno. Login do aluno, né? Colocou no lugar do professor. Isso. Aí a sala, Não, né? professor sou eu, sou Podadeira. professora. É Podadeira 2004. Depois você coloca seu nome. Acho que foi, obrigada. Aqui demora para abrir. Estou carregando. O meu também tá demorando para abrir. Aí eu entrei, só que não tá carregando a pergunta. Ô, Dani, no login coloca o quê? Você colocou student login? Tem que colocar o nome Sim. da sala. Você colocou o nome da sala? Qual que é? Podadeira? Podadeira 2004. Eu consegui entrar na sala, professora, só que não tá carregando a pergunta. É porque deve estar relacionado à sua internet, Carlos. É bem capaz mesmo.
Professora Dani. Pro. Acho que a profa foi pro intervalo. Eu ia perguntar se ela recebeu o meu. Tá bom, então. É, o meu também só tá ficando a bolinha rodando aqui, ó. Isso, a mesma coisa. É, Ela tá verde, amarelo, azul. Ai, então é assim mesmo. Vermelho. Deve ser. Tá bom, então. Obrigada, Jaque. Nada. Quando responde e fica essa bolinha no final que já terminou já. Obrigada. Pessoas? Oi. Eu caí. Saiu da chamada. Eu fui para um lugar pro limbo, eu fui. Não conseguia voltar para a sala. Ainda bem que soltaram o seu pé, hein? Oi? Ainda bem que soltaram o seu pé. Credo. Acho que eu não ia ter a sorte que você teve, não. Não, eu fiquei preocupada, achei até que era minha internet de novo. Falei, só faltava, não é possível. Acho que a internet de todo mundo tá ruim, Pro. Não, mas não foi a internet, não, foi o meu Paranauê aqui que deu um tilt. Ó, eu vou falar quem já entregou, tá? Vou colocar vocês no mudo para diminuir um pouquinho o ruído, tá bom? Ó, vamos lá. Alcione, Alexandre Dalviasson, Alexandre Pereira, Aline Barros, Ângela Moranaga, entregue. Cíntia Juliana, não entregou. Daniela Marciano, Débora Lopes e Elda, entregue. Érica Cristina, não entregou. Felipe Gonçalves, Gabriel Ribeiro, Pio, entregue. Gilmara Santos, falta uma. Grace Kelly, Hanna, Jaqueline Martinelli, Jaqueline Pereira, Gessilene, Jonathan, entregue. José Ricardo, Juliana Gualberto, falta uma. Jussara Almeida, Karen Castro, entregue. Kathleen, não entregou. Larissa da Silva, Larissa de Farias, Leide, entregue. Letícia, Lourdes, Lucilene, entregue. Lucimar, entregue. Alguém logou como podadeira 2004. Vai ficar sem nota porque eu não sei quem é. Rafaela Castro, Rebeca Gonçalves, Sara Malvese, Soraya, Tainá, Érica Cristina e Érica da Soledade, entregue. Essas pessoas que eu disse que não entregaram... Oi. Dani? Oi, Paulo, pode minha falar. internet caiu na Oi, hora, pode eu não vi se você chamou meu nome ou não. Você entregou, Paulo, tá aqui seu nome. Professora, a minha internet também travou na hora. Michele Lígia. Entregou sim, Mi. Obrigada, Pro. A Maria. Aparecida foi. Entregou, Maria. Coloquei meu nome. Você entregou. Entreguei? Você entregou, Maria. Ó, alguém logou como podadeira 2004 e acabou de entregar a questão. Vai ficar sem a nota.
Ah, já ia falar que era eu que tinha entrado e consegui Será responder que foi eu? Dá uma aí olhada, caí. Sidneia. Como que é o seu nome? Sidneia. Mas o seu nome é Sidneia mesmo? Isso. Com S? Isso, com S de mudo. Então foi você, Sidneia, porque o seu nome não está aqui. Eita, Pro, o que eu fiz que entrei com seu nome? Porque você colocou o nome da sala e o seu nome como podadeira 2004. Ai, Pro do céu. Você vai ter que entrar de novo e fazer de novo. Então, segura aí, deixa eu fazer de novo. Opa, tô segurando. Ó, Maria Dutra, falta uma. Alcione, sim, foi a primeira que eu falei. Kathleen também não entregou. Ó, aí agora eu vou compartilhar as questões com vocês para a gente responder junto, tá? Para vocês virem o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Pro, não tô conseguindo entrar. Você colocou podadeira 2004? Você está fazendo estudo anti-login? Isso. Eu fiz estudo de login, aí entrou o Ronami lá. Aí eu coloco podadeira, né? O nome da sala é podadeira 2004. Ó, porque... Vamos lá, Socrative Login. Achei. Vamos lá, vou fazer junto com você. Tá, conseguiu? Room name é nome da sala. Aí você vai colocar podadeira 2004. Colocou? Coloquei, eu achei já aqui. Obrigada. Por não. Professora. Oi. Oi. O meu foi a Cris Daiane. Foi sim, Beatriz. Tá bom, obrigada. Professora, o meu é José Ricardo. O meu foi? É o José Ricardo. Foi sim. Minha internet. Bom, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Te enviei, Pro. Tá, eu já olho o seu, tá, Sidneia, para ver se chegou. Vamos lá. A hipertensão intracraniana, patologia... Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá. A hipertensão intracraniana, patologia neurológica, conhecida por sua gravidade, poderá levar a uma tríade compensatória de sintomas, denominada tríade de Cushing. Assinale os sintomas referentes. Aí ele falava hipotensão, taquicardia e bradipneia. Depois ele falava hipotensão, taquicardia e taquipneia. Hipotensão, bradipneia e alteração do ritmo respiratório. Hipertensão, taquicardia e alteração do ritmo respiratório. E hipertensão, bradicardia e alteração do ritmo respiratório. Qual que era certa? Eu fui no hipertensão. Não, era a letra... Era a letra... Oi? Isso mesmo, letra E de escola. Oi. Oi. Eu tava tentando, eu só consegui entrar agora na aula. A minha?
Então, primeiro a gente vai corrigir, depois eu vejo de quem chegou e não chegou, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. E depois eu mostro na tela, tá bom, meu bem? Tá bom, então, letra E, hipertensão, faltou um N aqui. Bradicardia e alteração do ritmo respiratório. A 2. A escala de Coma de Glasgow é reconhecida como instrumento valioso na avaliação do estado neurológico. Assinale a alternativa correta. Com relação à escala de Coma de Glasgow, era a letra D aqui, ó. Deve ser utilizada em pacientes críticos com disfunção do sistema nervoso central, choque e traumatismo crânioencefálico, ok? Uhum. Porque, Ok. olha só, a letra A falava sobre abertura ocular, resposta verbal e marcha. É marcha? Não, resposta motora. Resposta motora. Depois a B. Deve ser utilizada em paciente sedado, choque e outros fatores que deprimem a consciência. Eu faço com paciente sedado? Nunca. Analisar o que... Não, né? Senão ele não vai responder. Tem por finalidade de mencionar a lesão cerebral, abertura ocular, reflexo fotomotor e resposta verbal. Tá certo? Não, reflexo fotomotor. Na verdade, eu não tenho como dimensionar. Essa parte tá aberta, tá certo, tá? Abertura ocular, reflexo fotomotor e resposta verbal. Porque esse reflexo fotomotor parcialmente, tá? Agora, dimensionar a lesão cerebral, não tem como. Bom, vou mostrar para vocês como vocês foram aqui, e aí vocês já dão uma olhada se chegou, se não chegou, já olhem lá, olha lá como vocês foram. Vou passando devagarzinho. Cuidado aí, porque tem gente que entregou parcialmente. Quem que falou no finalzinho, tem uma voz de menininha? Eu cheguei só agora. Eu, a Kathleen. Chegou, Kathleen Mendes? Isso, obrigada. Imagina. Mandou até 2 vezes. Para confirmar, né? Prontinho. Estamos certos, povo? Sim. Sim. Alguma dúvida? Acho que não. Não. Então, fiquem com o meu coração quente para vocês. Boa noite. Eu vou descer a serra para ver como vai estar frio. Boa noite. Boa noite, queridos. Fiquem com Deus. Descansem, tá? Boa noite, Amém. Até amanhã. Cheguem cedo amanhã. Boa noite, lindeza. Boa noite, meu bem. Não, pra lá, tira da live.